Sejam muito bem-vindos ao ano letivo de 2021. Ainda continuamos no formato remoto e eu trago hoje o bloco de atividades que vocês devem já ter recolhido ou irão recolher na escola, que são as atividades que nós iremos trabalhar na primeira quinzena desse mês de março. Então vamos lá. É um bloco de estudos. A nossa série é o terceiro ano, como eu falei anteriormente, esse bloco é do dia 1º de março ao dia 13 de março. Aqui traz uma carta aos pais responsáveis e estudantes, referente, sinalizando a esse momento pandêmico que nós estamos vivenciando. Posteriormente, uma questão muito importante que eu gostaria que os senhores, que as senhoras ficassem atentos, é sobre preencher o cabeçalho, que ele é muito importante para nós. Colocar o nome da unidade escolar, Escola Municipal Jacinto Bispo Arantes, o nome do aluno, a série, que é o terceiro ano, a turma C e o turno vespertino, que é o período da tarde. Essas informações aqui sobre o componente curricular, que essa é a nossa primeira disciplina que nós vamos trabalhar hoje, que vai ser um vídeo só sobre o conteúdo, a disciplina de língua portuguesa. Aqui, como eu falei anteriormente, tem o cronograma, tem a carga horária, as habilidades e o nome dos professores que fizeram esse bloco de atividade. De antemão eu informo que a professora dessa turma é a professora Márcia Jorge, que sou eu. E por que tem essa quantidade de nome de professores? Porque foi unificado o bloco. Hoje esse bloco aqui, único e exclusivamente, ele é só do distrito de Luzimantes. Posteriormente, os próximos blocos nós estaremos de forma padronizada com todas as escolas do município de Porto Nacional. Vão ser todos iguais. Então vamos lá. Passamos para a parte mais importante do bloco, que é o conteúdo. Então vamos fazer a leitura da primeira questão do nosso bloco de atividades. Lembrando que esse bloco é um bloco para diagnóstico. Mas o que é isso, professora? Diagnóstico. O objetivo desse diagnóstico inicial é saber como que os alunos estão, qual é o conhecimento dele prévio sobre essas questões, qual é o nível de aprendizagem dessas crianças que nós podemos entender nesse primeiro momento. Então vamos lá para a questão 1. Você sabia que as letras iniciais do seu nome começam com as letrinhas maiúscula cursiva? Então, escreva o seu nome completo. Então, a criança, nessa linha aqui de baixo, ela vai escrever o nome dela completo. E tem algumas outras perguntas aqui. E quais são elas? Quantas letras tem seu nome? A criança vai colocar a quantidade de letra. Em cada quadrinho desses, quantidade de vogais e quantidade de consoantes. A questão 2, ela fala sobre o alfabeto. Então vamos lá, observe, leia o alfabeto cursivo, então nós estamos falando da letra cursiva, depois escreva como no modelo. Então já traz um modelo para nós, de como nós iremos fazer. Aqui está dizendo o quê? Alfabeto maiúsculo, não é isso? Alfabeto maiúsculo, muito bem. Então vamos lá, aqui tem um alfabeto. Digo, alfabeto minúsculo, corrigindo. Aqui tem um alfabeto, todas as letrinhas. E o que nós vamos fazer? O aluno irá escrever aqui com a letrinha cursiva, a letra A, B e dar sequência no alfabeto. No alfabeto da letrinha cursiva minúsculo. Ótimo! Passamos para a seguinte questão. Aqui nós já temos o alfabeto o quê? O alfabeto maiúsculo. Muito bem, o alfabeto maiúsculo. Então aqui, como no exemplo, a questão fala como no exemplo, a criança ou aluno vai escrever aqui embaixo
com a letrinha cursiva, só que o alfabeto maiúsculo. Ótimo! Ao finalizar essa atividade, nós seguimos para a próxima atividade, que diz o seguinte: observe as páginas da agenda e responda. Então, vamos observar. Aqui nós temos uma agenda e aqui na agenda nós temos nomes de algumas pessoas. Ana, que começa com A, Bruno com B, Carlos com C, Dani com D e Elias com E. Nessa parte aqui, nós visualizamos que falta uma letrinha aqui. Qual será a letrinha depois do E? Então, vocês vão colocar aqui a letrinha depois do E e posteriormente na questão aqui abaixo, onde pergunta o seguinte: qual é a letra que está faltando na última página? Então, nós sabemos que essa é a última página. Então, nós vamos verificar qual a letrinha que está faltando e posteriormente marcar um desses nomes. Os nomes que nós temos aqui é Bruno, Pedro, Vitor e Fábio. Qual será a letrinha que está faltando nesse local aqui? É Bruno? É o B de Bruno? É o P de Pedro? O V de Vitor? Ou depois do E é o F de Fábio? Daí vocês vão preencher com auxílio, a ajuda de um responsável. Posteriormente, nós temos a questão 3. Essa questão 3, ela fala já sobre as sílabas. E ela diz o seguinte: marque o quadrinho. Qual é o quadrinho? Nós temos vários quadrinhos aqui, 4 quadrinhos. Marque o quadrinho que apresenta o grupo de palavras com o mesmo número de sílabas. Vamos visualizar um vídeo que fala sobre as sílabas? Explica um pouquinho para nós? Vocês sabem que as palavras são formadas por sílabas. Por exemplo, meu nome tem 4 sílabas. E o meu nome? Quantas sílabas tem? Ma, chi, as. Isso mesmo, tem 3 sílabas. Vocês sabem que as palavras são formadas por sílabas e que as sílabas são formadas por letras. Mas como é que eu sei quantas sílabas as palavras têm? Uma sílaba é o conjunto de letras que se pronuncia em uma só emissão de voz. São as partes das palavras que você diz de uma só vez. Por exemplo, no seu nome, Matias. No meu seria Maico. Muito bem. Eu vou dizer algumas palavras e vocês têm que as separar em sílabas. Mecânico. Mecânico. Pássaro. Pássaro. Se a palavra inteira não cabe na linha, vocês têm que quebrá-la, respeitando justamente essa separação em sílabas. E além disso, temos que colocar um traço que indique que a palavra continua embaixo, não é? É sim, isso mesmo. Ótimo! Após a visualização desse vídeo, nós conseguimos responder essa questão 3 e também as próximas questões. Olha o que fala para nós a próxima questão 4. Marque um X no quadrinho em que os nomes terminam com a mesma o quê? Mesma sílaba. Então aqui nós já assistimos um videozinho que fala sobre sílaba e aqui nós vamos responder. Só que antes de marcar os nomes, antes, nesse momento, o que nós devemos fazer antes de marcar o X? Escrever os nomes, não é isso? Então, nós vamos escrever todos os nomes, faca, sapato, todos os que tiverem aqui. Aí, quando nós terminarmos de escrever os nomes, é que nós vamos marcar o quadrinho. Então, vamos ler novamente a questão. Marque um X no quadrinho em que os nomes terminam com a mesma sílaba. Então, depois que nós escrevermos cada nome, nós vamos marcar o quadrinho que os nomes terminam com o quê? Com a mesma sílaba. Ótimo! A questão posterior, que é a questão 5, diz o seguinte: leia a historinha com muita atenção. Então, vocês vão ler a historinha. Qual que é o título dessa historinha? Um bichinho diferente. Olha que legal, aqui nós temos o título. E aqui embaixo, Priscila Ramos Azevedo é
A autora do texto. Muito bem, dessa historinha. Vamos ver as questões agora? Olha a primeira questão. Qual é o título desse poema? É um poema. Qual que é o título do poema que nós falamos anteriormente? Ótimo! Agora, próxima pergunta. Qual o nome da autora? Se recordam que nós falamos anteriormente o nome da autora? E aqui na C diz o seguinte: como era o bichinho do qual o texto fala? Se não ler o texto, não vai saber como era o bichinho. Se ele era pequeno, esperto ou grande. Só quem lê o texto, o poema direitinho, é que vai entender o que ele fala. Na letrinha D diz assim: pinte as patinhas do bichinho que tem muitas letras, que tem as letras do seu primeiro nome. Vamos novamente? Pinte as patinhas do bichinho que tem as letras do seu primeiro nome. Então, essa é a atividade. Posteriormente, vocês observam que aqui nós temos outro componente curricular, que é matemática. E a prof aqui, a professora Márcia, vai deixar essa disciplina, esse conteúdo para o próximo vídeo, tá bom? Eu espero ter ajudado, contribuído. Qualquer dúvida, podem falar à vontade no nosso grupo do WhatsApp. Até a próxima!